Olá, tudo bem? Messias, painel cientista. Bora mais um vídeo no nosso canal. Espero que continuem gostando do conteúdo que eu faço. E se puder, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, tá bom? Vamos falar de alguns assuntos, o mais importante é esse, o da capa. Santos virando SAF. Espera só 8 segundinhos, é o tempo de abertura, papum, eu já volto. Então, antes de falar sobre o assunto da capa, vamos tocar sobre dois assuntos anteriores, mas também importantes, né? Primeiro, o Santos está se preparando para o jogo contra o Brusque, sábado, lá em Joinville, e às 16 horas, né? O horário foi alterado, era às 17, foi para as 16 horas. E eu vou subir, né, para vocês verem agora, uma arte com a escalação do último treinamento, tá? Então, Brazão, Rainer, Gil, Jair e o Escobar, Schmidt, Pituca, Juliano, La Quintana, Wendel e Guilherme. Por que Rainer? Vocês podem estar perguntando, por que não Sherman? Sherman está com a seleção brasileira sub-20 e o Rodrigo Ferreira, depois daquilo que aconteceu no jogo com a Ponte, eu acho que ele caiu meio que em desgraça na Vila Belmiro. O zagueiro Alex sofreu uma séria contusão de joelho, possivelmente vai ficar fora um bom tempo, né? Então, mais um motivo para o Santos não ter vendido o Jair, não ter vendido o Basso, porque perdeu um zagueiro, não que o Alex fosse suma importância para o time, mas perde um zagueiro, você ia ficar meio desfalcado, tá bom? Então, Carille segue treinando o time, Carille ameaçado, com a corda no pescoço, e o time possivelmente vai jogar contra o Brusque com Brazão, Rainer, Gil, o Jair, o Escobar, Schmidt, Pituca, Juliano, La Quintana, fazendo sua estreia, Wendel e Guilherme. Yusufá, G, não vai para o jogo, não viajou, ainda segue em Santos fazendo os treinamentos físicos. Mas apesar que ele falou na coletiva que ele estava pronto para jogar, mas não foi viajar. Vamos falar sobre vendas, né? Vocês sabem que o Santos agora recentemente vendeu o Patati para o Maccabi Tel Aviv. E para um time que fala que não tem dinheiro, olha como o Santos ganha dinheiro, mas por administrações péssimas e pífias, o dinheiro vai no ralo, né? Porque é só para pagar dívida, pagar transfer ban, pagar uma série de coisas. Vou até ler aqui para vocês. 209 milhões, tá? Arrecadados. Quanto? 209 milhões. Vocês não ouviram errado, não. Marcos Leonardo ao Benfica, 18 milhões de euros. 96,3 milhões na cotação da época que foi vendido. Lembrando que o Marcos Leonardo está indo agora para o Qatar e o Santos vai ganhar mais dinheiro ainda com essa venda. Jean Lucas ao Bahia, 4,5 milhões de euros, dos 24,2 milhões na cotação da época da venda, e agora mais 500 mil euros por metas alcançadas, deu 2,9 milhões de reais. Dodge ao Grêmio, 1 milhão de euros também na época, que foi vendido 4,92. Gabriel Pirani para o DC United, 1,3 milhões de dólares, 6,3 milhões na cotação da época da negociata. John ao Botafogo por 1,5 milhão de dólares. Eu não vou falar mais os valores em reais, tá? Foram 7 milhões na cotação da época. Lucas Pires, Burnley por 2,5 milhões de euros, 15,2 milhões de reais na época. Joaquim, agora recentemente ao Tigres do México por 8 milhões de dólares, 45,1 milhões na cotação da época. E o Wesley Patati para o Maccabi Tel Aviv, 1,3 milhões de euros, 8,1 milhões de reais na cotação da última quarta-feira, tá bom? Somou tudo isso, 209,88 milhões de reais. É muito dinheiro. E infelizmente um time que fatura tanto vive de chapéu na mão para pagar as contas.
Tem que pedir até adiantamento de um dinheiro que ele nem sabe se poderia pegar, vamos dizer assim, né? Porque ele adiantou a verba da Libra de uma Série A que ele ainda não subiu. São 60 milhões. E se não subir, Deus queira que suba, se não subir vai ter que devolver esse dinheiro. Por falar em dinheiro, a diretoria do Santos, eles começaram a discutir a questão SAF. Isso não é de agora. Começaram a discutir a questão SAF. Porque é uma tendência mundial. Você pode ver que os clubes que são bem administrados, e quando eu falo SAF, pode ser SAF, SA, mas quando são bem administrados, dão lucro. Quais são as SAFs que salvaram os times brasileiros? A do Botafogo é que mais deu certo, a do Cruzeiro está dando certo agora, a do Vasco meia capengando, depois que o Pedrinho assumiu também deu uma melhorada, né? Mas a gente não pode esquecer que isso está na justiça, 777 levantou o caixa do Vasco, né? Então o Pedrinho pegou um Vasco zerado. Queria ver pegar o Vasco arrebentado como estava. Mas o Cruzeiro, né, do pessoal do supermercado, BH, que está levantando o Cruzeiro, Botafogo, do John Textor, e outros times que são administrados como SA. Por que SA? Porque tem administrações profissionais, como Fortaleza, Palmeiras, o Flamengo, o Atlético também é uma SAF, mas não é bem uma SAF, mas também tem uma administração profissional. Claro que existem SAFs que não dão certo, né? Até na Série B nós temos times que são SAF, como Curitiba. Mas a diretoria do Santos começou a pensar sobre isso. Não é o objetivo imediato, mas é uma possibilidade que não pode ser descartada. Então, eles estavam pensando, quanto valeria a SAF Santos Futebol Clube? Quanto valeria o Santos se alguém quisesse comprar o Santos? E chegaram a um valor. Já vou falar para vocês o valor. Estão sentados? 1,5 bilhões de reais. É quanto eles chegaram à conclusão que valeria o Santos Futebol Clube. 1,5 bilhões ou bilhão de reais. É difícil, né, a gente colocar preço sobre uma paixão, né? É difícil a gente colocar preço numa paixão, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí, beleza, surgiu nessa semana que há um interessado, que há alguém de olho no Santos Futebol Clube. Um inglês. O nome dele é Todd Boehly. Ele é dono do Chelsea. Ele é a pessoa, na lista da Forbes, ele está na posição 481 das pessoas mais ricas do mundo. O patrimônio dele gira em 6,1 bilhões de dólares. Dá mais ou menos 37 bilhões de reais. Ele, além de dono do Chelsea, ele é dono de uma franquia da NBA, né? Ele tem ações do Los Angeles Lakers e de uma franquia do beisebol americano, né? Que é a do Los Angeles Dodgers, tá? Todd Boehly. Essa questão SAF e SA tem que ser muito discutida, mas eu acho que é um caminho sem volta. Não tanto pelo fato de ser SAF, nem tanto pelo fato de ser SA, mas é que o Santos tem que parar de ser amador. O Santos tem que parar de ser de um grupo, de uma família, de um grupo empresarial. O Santos Futebol Clube tem que ser profissionalizado, senão a gente não vai crescer. Nós já estamos anos-luz atrás do Palmeiras, do Flamengo. Estamos ficando a uma distância considerada de times como São Paulo, Cruzeiro e até do Fortaleza. Estamos ficando atrás de um Cuiabá, que apesar dos problemas que ele está tendo agora na Série A, é um clube altamente bem administrado, com uma saúde financeira impecável. Então, meu amigo que está me ouvindo, o Santos tem que acordar. Acorda, Santos! Senão a gente vai
cada dia ficar menor. Não dentro dos nossos corações, porque para mim o Santos, não tenho o que falar do Santos. O Santos para mim é... Eu sou santista por causa do meu pai. Tá? Eu tenho um amor por esse clube que vocês não possam nem imaginar. Então eu não quero que ele se apequene, eu quero que ele se torne gigante, como ele sempre foi. Tá bom? Meus amigos, muito obrigado por terem me ouvido. Essas eram informações que eu tinha para trazer hoje. Amanhã, sábado, jogo. Eu devo fazer uma live às 11h05 da manhã, um pré-jogo, para a gente conversar e discutir um pouco sobre a partida, tá bom? E os riscos que o Santos corre na Série B. Lembrando que o Santos já é o terceiro colocado e podemos cair até para quarto, até para quinto, se a gente não ganhar do poderoso Brusque. Meus amigos, um abraço a todos. Tchau.